Nossa, ainda tá bom. De novo, quem que tá alegre aqui? Glória a Deus. Porque nós, como cristãos, nós temos que estar nessa alegria, nessa felicidade do Senhor. Hoje o tema da nossa ministração vai ser alegria, combustível para a sua fé, combustível para a sua vitória. Pode ser que nós temos um entendimento de alegria diferente, porque às vezes a gente acha que a alegria é só a emoção, né? Na psicologia fala que a alegria, ela vem em estado de coisas, né? Quando acontece algo legal, quando você ganha um presente, você fica alegre, quando tudo dá certo, né? A gente fica alegre. A psicologia fala que a alegria ela faz a gente por causa de um estado que acontece em nós e gera essa emoção de alegria, felicidade. Mas, para nós, cristãos, a alegria, ela não é só uma emoção. A alegria, ela é fruto do Espírito. Ela é uma escolha. É o que nós decidimos viver em Cristo. Aleluia! Por isso que eu te pergunto, nós como cristãos, nós temos que estar o tempo todo alegre. Por quê? Você fala, mas pastora, tem coisas que não me deixam alegre, não me deixam feliz, acontecem situações que me deixam chateada. É por isso que nós temos um Cristo, que morreu por nós. Essa semana eu vou falar um testemunho breve, porque foi assim que Deus ministrou essa palavra no meu coração. E foi a semana inteira, eu tentando sair dessa palavra de alegria, e vinha de novo, essa bênção da alegria no meu coração. E aí na segunda-feira, eu acordei e fui fazer um devocional, e veio, na hora que eu acordei, a alegria do Senhor é a sua força. E eu falei, ai pai, né? Aí orei, fiz o meu devocional, veio alegria. Mandei para uma irmã que na hora veio no meu coração, já mandei para ela, tal, ela agradeceu, mas o Espírito Santo ainda ficou incomodando. Eu achei que a alegria era só para ela. Ah, agora acho que ficou melhor, né? A alegria ficou só para ela. Era só para ela, mas não era. E aí, assim, o dia todo eu orando, chegou na hora, dia todo não, na manhã eu orando, e eu estava muito ansiosa, assim, eu não sei se a palavra é ansiosa, mas sabe quando você está naquela situação que parece que as coisas vão acontecer e elas não acontecem? Você fica naquela coisa, vai dar certo. Aí você fica esperando uma notícia, e aquela notícia não vem, e aí você ora, e você fala, Deus, fala logo. Ou que sim ou que não, mas fala. E aí eu fiquei nessa. Até que o Gabriel estava bem doente, bem gripado, eu ainda estou, não sei se vocês perceberam. E ele estava de cama segunda-feira. E eu falei, meu Deus, e eu acordei, né, naquele pique. E eu peguei ele deitado, eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor, eu não quero viver mais nessa angústia, nessa indecisão. Eu te falo agora, manda um anjo naquele lugar onde eu queria que tivesse uma resposta. Toca na mente desse homem, toca no coração dele e faz ele me dar uma resposta ainda hoje. Porque eu não vou viver mais na dúvida. Ou é sim ou é não. Amém. Porque a palavra de Deus fala que nós temos autoridade em orar, em dar autoridade aos anjos para fazer algo para nós. E aí eu descansei. Não demorou meia hora, né, amor? O telefone toca. E vem a resposta. Só que a resposta foi isso aqui, ó. Um não. Um não bem forte. Fazia 6 meses que a gente estava esperando essa resposta. Na hora, o meu coração... Falei, não, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Mas foi um não que eu tinha uma expectativa que ia ser sim. E aí a minha alegria, na hora, eu falei, eu não vou. Deus sabe, né? Porque a gente tem que entender que quando nós oramos, nós queremos a resposta de Deus, nem sempre vai ser um sim. Por mais que Deus nos mime, nos ama, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que pode acontecer depois. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas o nosso coração é enganoso, né?
E aí eu peguei e falei, não, olhei para o Gabriel e falei, não, Deus sabe o que faz, né? Tá tudo bem. Mas o meu coração, na hora, apertou. O choro veio na garganta, eu segurei e falei, Deus, eu não vou me entristecer. Mas a tristeza veio. Ela veio assim numa angústia que eu não tinha vontade nem de falar. Aí o Gabriel falou assim, mas ele te deu uma resposta na hora. Olha que bênção. Você orou, determinou e não deu nem meia hora, Deus te respondeu. Eu falei, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Vamos pra frente, bora. Mas mesmo assim aquilo ali, sabe, ficou lá dentro. E eu falei, e aquilo ministrando na minha cabeça. A alegria do Senhor não é por circunstâncias. Ela é uma escolha. Chegou na terça-feira, eu caí doente. Gripe mesmo. Geralmente lá em casa o Gabriel fica doente e eu não fico. Sabe por quê? Porque a tristeza, até na psicologia, eu até anotei aqui, ela fala que além dessa capacidade de fazer nós alegrarmos com situações, ela tem a parte cognitiva, né, que faz a gente ser mais criativo, ter mais empatia, falar mais com as pessoas, fazer mais amizades, né, ter mais, vamos dizer hoje, network, né? Essa alegria faz isso em nós. Mas a alegria também, ela gera uma dopamina, ela gera um êxtase em nós, que tudo bem. Só que quando você tira essa alegria, o que fica? Tristeza, angústia, chateação, frustração, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei frustrada. E aí a nossa imunidade, ela baixa. E a imunidade abaixou. E você fala, mas é porque o pastor Gabriel estava gripado. Não foi. Muitas vezes ele fica gripado e eu não fico. Mas eu deixei, por aquele momento, a situação me pegar. E isso é normal. E por que eu estou dando um testemunho? Para vocês entenderem que nós temos os nossos momentos, sim, de angústia, de tristeza, de frustração. Mas nós não podemos permanecer nesse ambiente. Como os filhos amados de Cristo. Por nós entendermos quem nós somos, nós não podemos ficar nesse estado. Porque Deus, Ele colocou para nós uma alegria. E Ele falou, Neemias, quando ele estava ali naquela frustração, quebraram os muros e ele tinha que reconstruir, ele sozinho, sendo criticado, rindo da cara dele, ó o doido lá, ele orando, jejuando. Ele falou, a alegria do Senhor é a minha força. Abre lá em Neemias para a gente ir. Deixa eu clicar aqui. Neemias 8:10. Podem sair, comam bem e bebam vinho doce. Repartam os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aqui eles estavam falando isso porque as pessoas estavam chorando. As pessoas, quem já leu Neemias sabe que as pessoas estavam ali um pouco frustradas, entristecidas, mas aquele dia era do Senhor. E ele falou, como se alegram na presença dele, porque a alegria dele é a sua força. Porque quando nós olhamos para Cristo, ela se torna a nossa alegria, essa força que nós precisamos achar todos os dias. A alegria não é um estado emocional, não é algo passageiro. Ela é o combustível. Ela é aquela força que te dá, que coloca dentro da sua alma, no seu espírito, para você continuar. Porque quando você está alegre, as coisas fluem, o ambiente melhora, seja do trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar. Quando você chega alegre em algum lugar, você muda aquele ambiente. Quem conhece pessoas que chegam o tempo todo alegre, que às vezes até irrita, né? Mas ela muda aquele ambiente. Ela muda. É igual quando a gente chega, às vezes triste, carrancudo, para trabalhar ou na igreja, você pesa o ambiente. E quando a gente pesa, a gente entra nessa energia, que não é alegria.
a gente muda tudo. E aí é onde o diabo, o inimigo, ele vem e fala assim, olha, toma aí um pouquinho de tristeza, toma aí um pouquinho de frustração, toma um pouquinho aí de revolta. Ah, você viu lá? Olha lá o defeito do outro. E aquilo ali te irrita, deixa você chateado e aquela alegria vai indo embora. E aí você esquece que aquela alegria, ela não é sua, ela vem dele. E a gente começa a se tornar frustrados. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que essa é a nossa diferença. É ter uma alegria que vai ser completa na hora que Jesus vir. Mas enquanto ele não vir, ele fala, alegrai-vos, alegrai-vos. Em Filipenses 4:4, Paulo fala, alegrai-vos, ele estava preso. Se a gente for olhar na palavra de Deus, a gente tem vários exemplos. Paulo, preso, ele escreveu uma carta e falava para o povo, alegrai-vos, alegrai-vos, porque essa alegria que está em nós, no nosso espírito, que já foi dada, é que muda tudo, que faz a gente ir para frente, que é um combustível. Ela é um combustível para você falar, cara, o que tem em você? Fala, eu só tenho Jesus. Isso já é um motivo suficiente para você se alegrar. A salvação. Eu não tenho nada, mas eu tenho a salvação. Já é um motivo de você se alegrar. Não importa o seu processo. Não importa onde você está agora. Não importa se você chegou aqui triste, cabisbaixo, frustrado. Quando nós decidimos escolher essa alegria, tudo muda e te dá força, te dá mais fôlego. Te dá mais fôlego para caminhar, para andar mais uma milha. Você fala, mas eu não posso ficar triste? Você pode. Mas como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem de manhã. Não é que ela pode vir, ela vem de manhã. Porque Jesus está falando assim para você, olha, você pode sim, minha filha, ficar aqui um pouquinho, mas aí não é o seu lugar. O seu lugar não é ser um crente frustrado. O seu lugar não é ser um crente entristecido, não é ser um crente revoltado. Porque quando essa tristeza, essa angústia começa a entrar em nós, a gente começa a ver defeito nos outros. Aí a gente começa, tudo tá ruim. Aí nada tá bom. Mas por que não tá bom? Eu nem sei por quê. Nada tá bom. A comida não tá boa, a casa não tá boa, os filhos gritam, já incomoda. Aí você já fala mal das pessoas, aí você olha o outro e critica o outro, porque, fulano é assim. Mas sabe por que está tudo isso dentro de nós? Porque não tem alegria, não tem contentamento. A palavra alegria no grego, ela vem de carrá, que é a mesma coisa de charrá, de charris, que é graça. Ela é a mesma palavra. Jesus, quando ele usa a palavra alegria no Novo Testamento, ele está falando de uma questão de fruto do Espírito, de uma decisão e de um dom que vem de Deus junto com a graça. Porque quando você está alegre, você tem gratidão, você tem reconhecimento daquilo de bom que Deus faz por você. E eu não acredito que ninguém aqui, eu olho para a minha vida, a vida de vocês, examinem agora. Não tem nada que a gente possa se alegrar fisicamente, sem contar espiritualmente. Só o fato de você estar aqui hoje, respirando, com saúde, já é motivo de você alegrar. De você sair daqui pulando, vibrando, dando glória a Deus, porque eu sou saudável, porque eu tenho vida. Quantas pessoas hoje que roubaram a alegria dela lá fora, porque elas procuraram alegria em lugar que não eram para procurar, lugares passageiros, momentâneos, e hoje estão doentes da alma, doentes fisicamente, na saúde, porque é isso que a falta da alegria traz em nós, enfermidade, porque tudo vai ficando escuro, tudo vai ficando amargo, e vai destruindo a gente por dentro. Não é à toa que, seja na psicologia, seja na Bíblia, a alegria, ela é baseada em gratidão.
em você agradecer pelo que você tem, pelo que é de bom que você tem, pela sua saúde, pelos teus filhos, pela tua casa, pelo pão que você comeu hoje. Ah, eu não comi nada, então dai glória da mesma forma, porque se você não comeu nada, Deus ainda vai te dar muito mais, vai te encher de mesas, como Ele fez aqui, ó. Aquelas pessoas que estavam ali com Neemias, elas estavam passando por lutas, por dificuldades, mas chegou o dia do Senhor, que foi aquele dia. Elas comeram, beberam, tomaram vinho e se alegraram na presença dele. Porque quando nós decidimos se alegrarmos nele, independente da circunstância, independente daquilo que acontece, independente se hoje você chegou aqui brigado ou chateado, eu não sei. Essa semana Deus falou para mim, toda hora que eu ia me entristecer, Ele falava, a alegria do Senhor é sua força. Porque é assim, é todo dia. Você mesmo escolhe. Como você escolhe fazer uma dieta, como você escolhe comer o que você quer, como você escolhe você escolhe tudo na sua vida. Deus te dá essa liberdade de você escolher com quem você quis casar, você escolheu a casa que você quer morar, você está aonde você escolheu o trabalho, ninguém te obrigou a ir naquele trabalho, você está lá porque você escolheu, porque eu preciso, mas você escolheu aquele que você precisava, você podia ter escolhido o outro. Então você tem uma liberdade em Cristo de fazer escolhas, e Deus, a única coisa que Ele pede para você é assim, ó, se alegrai-vos em mim. Quantas pessoas hoje não estão aqui, sentadas nessa cadeira, ouvindo uma palavra, porque elas estão entristecidas, porque a falta de alegria traz desânimo. Ela traz desânimo. Aí você não quer mais nem sair da sua casa, a não ser que seja para dar um chá de dopamina, né? Vamos para uma festa, vamos num negócio aí agora eu me alegrei. É só por estado. Quantas pessoas hoje estão nesse estado porque não entenderam que a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. E ela é um fruto que Deus nos deu, um dom. Coloca lá Gálatas. Primeiro coloca João 16, 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Jesus está falando isso porque teve um momento que eles se entristeceram, mas Jesus falou assim, agora vocês estão tristes. Mas Ele quis dizer, amanhã vocês vão estar alegres, porque vocês vão estar comigo. Ele deixou o Espírito Consolador para você se alegrar. E a alegria ela vai se tornar completa. Aí você fala, mas essa alegria ela consegue ser completa aqui na Terra? Não, não consegue. Porque Jesus ele fala que essa alegria será completa quando Ele estará de novo conosco. Esse é o anseio da nossa alegria. É estarmos com Ele, juntinho. Essa é a verdadeira alegria. A alegria será completa, será verdadeira quando nós estarmos com Ele, seja aqui na terra, seja no céu. Nós não sabemos como vai ser. Uns falam que vão ser arrebatados, outros que Jesus vai voltar. Eu quero ser arrebatado, eu creio em nome de Jesus, né, Regis? Não importa. Mas essa alegria, ela só vai ser completa quando Jesus estiver conosco. Então não adianta a gente querer procurar essa alegria completa aqui na terra. O que nós temos que fazer é decidir em Cristo ser alegre e mudar o ambiente. Nós como cristãos, você está aqui porque Deus te escolheu e Ele te deu um dom, o dom da graça, o dom da salvação. E Ele também te deu o dom da alegria, para você se alegrar e fazer a diferença. Do povo de Deus que se alegra, não importa a circunstância, não importa o que você passa, não importa o que você passou, eu decido me alegrar nele. Gálatas 5:22. A alegria ela não é apenas uma emoção, ela é fruto do Espírito.
Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. Um anda com o outro. Quando você tem amor, você se alegra. Quando você se alegra, você tem paz. Quando você tem paz, você tem paciência. Você tem paciência com teu irmão. E quando você tem paciência, você tem amabilidade, porque aí você ama. E você acaba se tornando flexível, que é isso que a gente prega aqui na Destino. Seja flexível, seja alegre. A amabilidade traz bondade, porque quando você é flexível, nada para você está ruim. Então você acaba sendo bom, ela traz uma bondade que gera em você. E a bondade com tudo isso traz fidelidade, porque quando você entende quem você é e para onde você vai, você é fiel. Porque não tem como você desviar o teu caminho. Porque a infidelidade, ela é o quê? É quando você sai do seu alvo, daquilo que você se comprometeu aí. Você se torna infiel quando você olha para a direita e para a esquerda e não olha para Cristo. Mas quando eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paciência, eu tenho paz, eu consigo ser fiel. Então tudo se ajunta para que você hoje saia daqui entendendo que você precisa se alegrar nas pequenas coisas e pararmos de olhar para os nãos de Deus, pararmos de olhar para situações negativas que só faz abaixar a nossa energia e colocar a gente se conectada com o mal. E não é isso que nós queremos como povo de Deus. Esse combustível ele tem que estar em nós o tempo todo. E na hora que você fala assim, mas hoje eu não estou afim, não quero, eu quero curtir a minha tristeza. Coloca um louvor, liga para alguém, pede uma oração. Vai dar pulo sozinho na tua casa, mas faz algo. Mas não deixa a tristeza te pegar, a frustração te pegar. Porque quando a gente entra nesse nível de frustração, nesse nível de revolta, é muito difícil de sair. É muito difícil, a gente acaba se tornando uma pessoa amarga, frustrada, que não vê nada de bom nas coisas, não vê nada de bom na vida. E não foi isso que Jesus fez para nós. Ele nos deu alegria para nós alegrarmos mesmo na verdadeira alegria que é Ele. Somente Ele, não tem mais. Glória a Deus. Pedro, eu acho isso lindo, porque Pedro, quando ele foi preso, eles cantaram, eles louvaram, eles não olharam as circunstâncias. E eles foram soltos. Porque essa alegria que está em nós, ela fortalece a nossa fé. Ela fortalece. Ela deixa a gente mais forte para conseguir caminhar mais e olhar lá na frente. Porque quando os nossos olhos são bons, tudo se torna bom. Mas para isso, dentro de nós, tem que estar nessa energia, vibrando realmente a verdadeira alegria do Senhor. Em Salmos 35 fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, como eu falei. Acho que não precisa colocar, coloca Romanos 8, 38, 39. Essa alegria, ela faz parte da graça. Se nós entendemos a graça, se nós recebemos a graça de verdade, nós somos alegres. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada disso aqui pode nos separar do amor dele. Mas quando nós deixamos a alegria e começamos a entrar na tristeza, a gente começa a entender que nós estamos longe da presença dele, mesmo não estando, porque ele jamais vai te abandonar, ele jamais vai separar de você. Mas por que muitos desanimam? Por que muitos às vezes olham e falam: eu não quero mais nem na igreja, estou desanimado,
Porque a gente olha para situações adversas que acontecem a semana inteira com a gente. Aí a gente chega aqui e fala, nem criei na igreja hoje. Porque a gente deixou toda tristeza, toda angústia falar mais alto do que a nossa alegria. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade como cristão, e entender que a alegria sim é a nossa força e é o combustível para a gente amanhã levantar e agradecer e parar de olhar para trás, para o passado, daquilo que já aconteceu ontem. O nosso louvor já passou, ele já se tornou passado. A gente só tem o agora. E esse agora, Deus quer que você se alegre nele. Para você fazer a diferença. Para você mudar ambientes na sua vida. Mudar ambientes onde você coloca os seus pés. Porque você é filha separada. Filho amado do Senhor. É isso que você é. E só o fato de você ser isso. Igual onde o Marcos pregou aqui. Do caos à glória. É isso, Marcos? Do caos à glória? A gente fica tão preso no caos que esquece da glória. A gente fica tão preso a situações tão pequenas que só Deus resolve. A gente não pode fazer nada. E aí o nosso coração, a nossa alma desfalece. Desfalece. E aí que força que a gente tem para lutar? Que força que a gente tem para permanecer? Amanhã é segunda-feira. Quem que vai levantar aqui alegre, feliz, entendendo? Glória a Deus, aleluia. Entendendo que você é filho amado e que Deus já deixou toda a sua semana preparada para você. A única coisa que Ele deixou nas suas mãos é a escolha. É a escolha. Você escolhe se você vai passar essa semana triste e de cabeça baixa ou se você vai erguer a sua cabeça e entender, vestir a sua camisa, a sua roupa e dizer, eu sou alegre, eu sou filha amada do Senhor e eu vou junto e Ele vai comigo, porque eu sou alegre. E não importa se Deus te dá um não, que nem Ele deu na minha segunda-feira, você vai continuar e vai prosseguir. Porque se Ele te falou um não, é porque Ele sabe o melhor para você. Se a porta se fechou aqui, é porque Ele sabe que aquela daqui é melhor. Aí sabe o que a gente fica? Chorando porque a porta fechou aqui. E esquece de ver todo mundo que Deus tem para nós. Nós precisamos, como cristão, parar de ficar preso em coisas pequenas, em situações pequenas, que não nos leva a nada. Não nos leva a nada. Só leva, sabe o quê? Você perder tempo, perder a sua vida, perder a sua juventude, e não se alegrar. Em cultivar tristeza, aonde a única forma que o diabo ele tem, se a gente for estudar a libertação, essa parte espiritual, uma das brechas que o diabo tem, a autoridade nas nossas mãos, na mão dele, é as nossas emoções. Quando nós abaixamos a nossa vibração, quando nós entristecemos, quando nós começamos a ficar angustiados, a gente abre a porta. Aí você fala assim, mas eu não falei nada. Você não precisa. Só o fato de você se entristecer e ficar um tempo naquela energia, ele já vai ter autoridade para entrar na sua vida e começar a fazer coisas. E depois, para sair, você vai ter que se levantar em autoridade e falar que não. Então não deixe ele começar a minar o seu casamento, minar a sua vida profissional, minar a sua vida ministerial, porque ele fica colocando situaçõezinhas, emoçõezinhas, que tira e roubam a tua alegria. E aí você fala, mas não está acontecendo nada. Por que aqui dentro de você, como que está? Você tem sido alegre? Você tem tido um coração de gratidão mesmo? Senhor, eu sou grato. Olha, essa semana foi tão maravilhosa, porque Deus começou, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, ele começou a colocar na minha mente, na minha memória, tudo que ele já fez na minha vida, tudo que ele já tinha feito. E eu falo, cara, faz tanto tempo que eu não agradeço por isso. Meu Deus, como que eu ainda nem agradeço mais, porque já virou tão comum. E eu comecei a agradecer a Deus pela vida dos meus filhos.
Agradecer a Deus pela vida da Isabela. Eu falava, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque por mim, eu não sei onde a minha filha estaria. Mas pela graça e o amor dele, hoje ela está aqui, ela tem um irmão maravilhoso, ela está casada. E eu falo, Deus, obrigado. Obrigado, porque só isso já é suficiente para eu me alegrar pelo resto da minha vida. Quando eu olho para a Rafaela, eu falo, Deus, obrigado pela minha filha, que está aqui saudável, inteligente, trabalhando no ministério. A gente até esquece de agradecer isso. Aí eu olho para o Gael e falo, Deus, que graça é essa? Eu tenho orgulho de ser mãe dele. Hoje ele falou assim para mim, mãe, na hora que o dia que eu for pregar, ele falou desse jeito para mim, o dia que eu for pregar, eu vou fazer assim, eu vou cair e aí eu vou levantar. E vou falar assim, é assim que acontece, a gente cai, mas quando a gente está com Jesus, a gente levanta. E eu falei, uau! Falei, glória a Deus, é isso mesmo. Ele falou, hoje eu acordei inspirado. Eu falei assim, aleluia, porque você acorda assim todos os dias. Nós temos que acordar assim todos os dias, inspirado, cheio de sangue de Cristo nos olhos. De olhar e falar assim, cara, eu amo minha família, não importa a condição financeira que eu estou, não importa o processo que eu estou passando, eu tenho motivo sim para alegrar, porque eu sou filha amada, porque eu sim reconheço aquilo que Deus já fez na minha vida, e eu tenho um coração de gratidão, um coração de gratidão. Às vezes a gente está tão cansado, porque houve tantos problemas. Você fala, eu vou desanimar, não dou conta não. Não dou conta não, é muito. Aí eu falo assim, mas não é isso que eu aprendi? Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu não tenho que olhar para a vida de ninguém, eu não tenho que olhar nem para a vida de vocês como pastora. A única coisa que nós temos aqui de função como pastor é orientar e falar a palavra dele. O restante está na mão de vocês. Por isso que eu falo, a escolha é sua. A gente como pastor, a gente só orienta e diz para onde que Jesus está falando que é para você ir. Mas eu não tenho como mudar o que está dentro de você. Eu não tenho como mudar as suas escolhas. Eu só tenho que falar que eu, definitivamente, dentro de mim essa semana, eu decidi a ser alegre o tempo todo. O tempo todo. E não tem a ver com braveza, hein, gente? Porque eu sou brava. Às vezes um pouco chata. Isso não tem a ver com alegria, tá? Você pode ser brava, você pode ser chata, mas seja alegre. Às vezes você não precisa ser tão brava, né? Às vezes você não precisa ser tão brava. As coisas têm que ser mais leves. Jesus fala, meu fardo é leve. O tempo todo Jesus está falando, para que tanto peso? Eu já morri, eu já paguei tudo. Meu fardo é leve, eu já carreguei para você. Por que você está sofrendo tanto? Eu não fiz você para sofrer. Eu fiz você para ser alegre, para você caminhar comigo. Deixa tudo isso, junta tudo hoje. Hoje eu convido você a juntar tudo. Toda a sua angústia, toda a sua frustração, toda a sua tristeza. Ajunta ela e joga aqui, ó. E fala, Deus, isso aqui não me pertence mais. A partir de hoje, eu não quero mais ser esse peso. Eu quero fluir como rios de águas vivas. Eu quero fluir, eu quero crescer, eu quero avançar. Porque eu sei que tudo já foi pago por mim. O peso, as situações, as adversidades, o seu relacionamento, aquilo que você ora, aquilo que você pede, aquilo que você deseja, já está nas mãos dele. Ele só quer que você entregue tudo e saia daqui flutuando de alegria. Flutuando de alegria. Não tem outra forma de nós criarmos energia dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, se nós não tivermos um coração alegre, um coração cheio de gratidão. A gente perde tanto tempo olhando para os defeitos, tanto tempo olhando para as situações e esquecemos de viver. Quanto de nós, às vezes eu falo, não estamos vivendo, estamos sobrevivendo.
Porque se torna tão pesado o nosso dia, se torna tão angustioso, angustiado, não sei qual seria a palavra, que a gente esquece de ser feliz. A gente esquece de ver que o nosso mundo como cristão é tão leve. Porque Deus ele vai na frente. Ele coloca anjos para nos guardar. Ele guarda a nossa casa enquanto nós estamos aqui. E como que nós estamos? Assim, ó. Andando cabeça baixa, um cara de derrotado. Ei, você é vitorioso! Você é vitoriosa! Para de caminhar de cabeça baixa. Você não é derrotado, você não é derrotada. Deus ele quer te usar. Ele não quer usar só pastores, só líderes, não. Ele quer usar aquele que ele escolheu. É isso que a palavra diz. Eu escolhi você, para você ser usado através da minha glória. Então, essa responsabilidade não é só minha. Deus ele já colocou em mim e as pessoas no meu caminho que eu tenho que fazer, mas Ele também colocou na de vocês, para que vocês sejam esse rio de água viva na vida das pessoas. Aleluia, aleluia. Deus ele é maravilhoso e eu convido você essa noite a sair daqui renovado. Nós temos um destinados, dia 25 agora, dia 26, 27, 28. Se você não tiver com o seu coração alegre, a gente não vai conseguir convencer ninguém aí no destinados. Se a gente não decidir escolher ser feliz, independente da circunstância, independente do que aconteceu hoje na sua casa, ontem, ou o que pode acontecer amanhã, que a gente não sabe, nem esse controle a gente tem. Quem a gente vai convencer para se entregar a Cristo? Quem quer viver sendo um crente derrotado? Ninguém. Sendo que as pessoas lá fora, no mundo, só estão pensando em festa, alegria. Eles procuram tudo que traz esse tipo de alegria. Seja na bebida, seja no vício, seja no prazer. De qualquer forma eles estão procurando. E a gente que tem a alegria plena, que está dentro de nós, que vem do nosso espírito, que é fruto de um espírito, um dom, a gente anda de cabeça baixa. Quem que nós vamos influenciar assim? Você tem que ser uma influenciadora da graça, um influenciador da graça, mas para isso o seu rosto tem que brilhar de alegria. Ele tem que estar com um sorriso no rosto, porque a alegria ela gera gentileza, ela gera afeto, ela gera educação, ela gera amor. Amém? Você decide sair dessa noite aqui, transbordando de alegria, independente de qualquer situação, independente de todos os seus pensamentos que ficam aqui, ó, falando, não é bem assim. Comece a olhar para você mesmo. Essa semana eu comecei, na verdade eu faço isso todos os dias, mas essa semana o que Deus me tratou foi em ser mais alegre, em olhar a vida com mais leveza, olhar a vida com mais facilidade, porque aí tudo se torna fácil, tudo se torna fácil, porque nós temos um Deus, Jesus, que já pagou esse preço por nós. Amém? Eu quero que você se levante em nome de Jesus. Dando glória em nome de Jesus. Aleluia! Nada e ninguém pode roubar a sua alegria em Cristo. Na hora que vir uma tristeza, na hora que vir uma chateação, na hora que vir uma acusação na sua mente para querer te derrubar, você fala, sai pra lá, Satanás, porque eu sou alegre. E nada e ninguém pode roubar essa minha alegria. Eu entendo que pode ser que algumas pessoas aqui estão passando por um processo difícil, que olha e fala, eu não vejo alegria. Ou você chegou aqui tão chateado, tão cabisbaixo,
pensando, eu só estou indo por ir, porque eu não tenho mais nem força para nada. Eu te entendo. Porque todos nós já tivemos momentos difíceis. Todos nós já passamos por lutas. Mas essa noite, eu encorajo você a mudar a sua ótica, mudar a sua visão e começar a olhar para as coisas que vêm do alto e do céu, aonde vem o nosso socorro. Porque quando nós começamos a olhar muito para situações terrenas, a gente começa a se entristecer. Mas esse aqui não é o nosso lugar. Esse aqui não é a nossa morada. Não é aqui que vai ser a nossa alegria completa. A nossa alegria completa é com Ele. Então não procure mais achar alegria em lugares e circunstâncias, mas acha nele. Guarda as suas emoções dentro dele. Porque Ele já venceu tudo por você. Ele já venceu. E Ele te convida essa noite a beber desse rio de águas vivas. De você se encher agora desse combustível de alegria que vai fortalecer a tua fé. Que vai fortalecer para que você alcance a tua vitória. Porque você já é vitorioso. Você já é vitorioso. Você não é um derrotado. Então não ande como um derrotado. Não viva como um derrotado. Porque é o derrotado que vive triste. É o derrotado que vive cabisbaixo. É o derrotado que olha para as circunstâncias e quer desanimar. Porque não vê mais solução, não vê mais saída. Mas você não é. A palavra fala que você é mais que vencedor. E sabe por que você é mais vencedor? Porque Ele é vencedor. Ele já venceu por você. E você já é mais que vencedor por Ele. Por isso você é muito mais. Porque você não precisou fazer nada para vencer. Ele venceu por você. Por isso que Ele fala, você é mais que vencedor. Porque Ele já venceu por você. Você não precisou fazer nada. Você não precisou lutar. Ele fez tudo isso por você. A única coisa que Ele quer é que você tome posse. Tome posse de quem você é. E se alegre em Cristo. Aleluia.